Você pensa no último dia? Você pensa no dia que o Senhor virá para nos buscar? Você pensa no amanhã? Eu acredito que as palavras que Jesus nos trouxe são palavras poderosas com o poder de nos transformar, nos converter, de nos colocar num caminho reto, de nos tirar da perdição, de nos curar, de nos lavar. A Bíblia chega a dizer, no Salmo 107, a Bíblia fala que o Senhor enviou sua palavra para nos sarar. E a palavra, ela tem esse poder de cura, né? Esse poder é como um bálsamo, né? Que vem para a tirar de nós, acalentar o nosso coração muitas vezes da dor, aliviar o fardo. Mas o Senhor Jesus, ele falou muito do fim. Jesus falou de tantas quantas profecias de como seria o fim, dando para nós então entendimento de que isso um dia vai acontecer, de forma eminente, algum momento vai acontecer. E pensando nisso, eu como um pregador, uma pessoa que preza ensinar o Evangelho de maneira que as pessoas possam conhecer a Deus através da pregação, porque uma pregação expositiva, uma pregação como essa que aqui procuro sempre trazer a vocês, uma leitura, entendimento acerca do assunto, isso nos faz conhecer a Deus naquilo que na sua proporção Ele vai nos revelando, nos dando entendimento, para que possamos então aguardar, esperar que o amanhã, que não pertence a nós, mas sabemos que Ele, nesse amanhã, há promessas, há palavras já ditas sobre o amanhã, e nós temos que saber como nos preparar. Estar havidos, sabendo que precisamos estar com o nosso coração muito claro, com os pés no Evangelho, com os pés na salvação. Jesus disse no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 34. Na verdade, ele começa desde todo o capítulo 21 ali, você vai encontrar ele falando do sermão profético. E esse sermão que ele começa a falar agora, a partir daqui do versículo 34, é onde a base, se Deus permitir, eu vou chegar no versículo 36. Tem muito assunto aqui para a gente poder esmiuçar e aprender. O versículo 34 fala assim: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E venha sobre vós então de improviso aquele dia. Que dia é esse que o Senhor está falando? Para que não venha de improviso aquele dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Há uma pergunta que muitas pessoas fazem, e eu quero de alguma maneira, que aquilo que conheço de Deus, poder lhe explicar a resposta dessa pergunta. Há pessoas que dizem: pastor, quando uma pessoa morre, ela fica num purgatório, né? Algumas pessoas usam dessa questão, falam uma coisa assim, desse tipo. Outras pessoas dizem, né? Por exemplo, aqueles que... eu não quero falar de religião, mas há algumas religiões que ensinam que, por exemplo, a pessoa morre nessa vida e ela reencarna em outra pessoa para que ela possa então pagar os pecados da vida passada. E coisas, cada besteira uma pior que a outra. E cada coisa que eu digo para você ser um absurdo, pensando e levando em consideração o Evangelho, porque nós sempre temos que partir pelo Evangelho, das palavras de Jesus. Nós nunca podemos partir da base do que um homem acha, tá? Nós não podemos ir com a base de um filósofo, nós não podemos ir com a base de um grande entendedor, um grande conhecedor. Pode conhecer muito, pode ser teólogo, sociólogo, pode ser PhD, pode ser a pessoa mais entendida em hebraico, aramaico, no grego antigo, seja o que for. Maior conhecedor. Nós não podemos dar ênfase ao que as pessoas falam, nós temos que ficar sempre na palavra. O próprio Evangelho diz: se algum dia alguém pregar outro Evangelho que não sejam esses descritos nas páginas da Sagrada Bíblia, nós então temos que ter essas palavras que a nós são ensinadas como mentirosas, como palavras de maldição. Maldito é a pessoa
que ensina uma coisa que não está descrita na palavra, que Jesus não falou. É uma pessoa, além de errar por si mesma, ela erra por ela e faz com que outras errem junto com ela. Você já deve ter ouvido falar do fim. Os mais antigos, os nascidos nos anos 80, dos anos 80 para trás, ou dos anos 90 para trás ali, vão se lembrar que havia um dito que todas as pessoas falavam, porque havia algumas profecias, cuidado com as profecias inventadas pelo homem que não vêm de Deus. Profecias que diziam, nos anos 2000 o mundo vai acabar. Você lembra disso, Silvio? Lembra disso aí? Você é mais velho entre nós aqui, você deve lembrar bem. Né? Tem algumas pessoas que são assim, né? Os amigos que trabalham comigo devem se lembrar disso. Pessoas que ficavam, vamos gastar tudo, vamos acabar com tudo, porque nos anos 2000 o mundo vai acabar. Já passou 22 já passou 22, então essa profecia está furada. Se fôssemos levar em consideração o que diz lá em Levítico, o pastor, quando desse uma profecia e não acontecesse, tinha que matar. Já pensou? Já pensou se hoje, se a graça de Deus não imperasse, se a lei comandasse, o pastorzinho sem vergonha que fica inventando mentira para as pessoas ficar com medo em casa em vez de ter o evangelho? Porque uma pessoa que prega uma coisa que faz a pessoa ter medo de Jesus, ele é um mentiroso. E falo isso com toda a propriedade, porque isso é que Jesus falou. Maldição é quem aumentar um tio ou quem tirar um J da Bíblia. Quem colocar uma vírgula a mais aqui terá consequências. Então, a pessoa que ensina uma coisa dessa, desculpe a forma que estou sendo sincero aqui para falar para você. É um sem vergonha a pessoa que ensina uma coisa dessa. Porque muitas pessoas estão baseadas num sonho, num dogma, numa doutrina que a pessoa acha ser aquilo certo e não vivem o evangelho verdadeiro. Estão procurando sonho, estão querendo ver anjo nas paredes, querendo encontrar, eu quero ver o anjo, eu quero ver, porque o anjo vai trazer a resposta. Está aqui, ó. Pastor Jefferson diz a palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus tem me justificado a ser um pregador do evangelho, um pastor que arrebanha as ovelhas e cuida das ovelhas de Jesus. Então, segundo o livro de Apocalipse, o pastor da igreja é o anjo da igreja. Então está aqui um anjo de Deus falando com você. Aprenda que as palavras de Jesus são tão profundas que ele fala, cuide de você mesmo. Vamos ler de novo o 34? Olhai por vós. Olhar por vós é assim, esteja atento com a sua vida. Para de se importar com a vida dos outros. Para de se importar com o irmão. Pastor, aquele irmão vive falando mal dos outros. Ele briga com a mulher, ele briga com o cachorro. Pastor, fala palavrão que o senhor não tem ideia. Pare de se incomodar com a vida dos outros. Lute, ore a Deus para que você não caia nessa mesma condenação, para que você não caia nesse mesmo erro, e ore para que essa pessoa saia do erro. Se você entende que isso está errado de acordo com a palavra, ore para que essa pessoa se arrependa. Agora, o que o Senhor está dizendo? Olha para você, olha para vós, olha para dentro de você. Porque não vai ter desculpa a pessoa que conheceu o evangelho, que sabia da palavra, mas não se atentou a viver como um cristão. O que é ser um cristão? É um seguidor de Cristo. O que é um seguidor de Cristo? Alguém que segue os passos de Jesus. E para a gente poder seguir os passos de Jesus, eu aqui hoje no ofício de seguir os passos de Jesus, digo para você, olhe por você. Olhe para você para que não chegue no último dia e você se perca. Porque ele está dizendo, olhe para vós para que não aconteça. Ou seja, se você não tiver um cuidado, você só vai pensar em comer. Tá? Eu agora aqui eu quero até dar um ganchozinho aqui nessa mensagem, um parênteses, para a gente poder entender. Ele está dizendo, para que vosso coração não se carregue de glutonaria. Glutão é a pessoa que só pensa em comer. A pessoa só pensa nela, só pensa nos benefícios para ela. Versículo ainda de número 34, da embriaguez, pessoa vive bebendo. Pastor, é aquela pessoa que mais ou menos assim, né? Era igual o amigo que trabalhava conosco aqui, né? Ou trabalha ainda alguns que eram mais ou menos assim que fazia, presta atenção. Tomavam uma pinguinha para poder abrir o apetite, uma pinguinha durante o apetite e uma pinguinha para fechar o apetite. Tem gente que era mais ou menos, graças a Deus nós somos tudo libertos, amém? Graças a Deus.
Mas tem gente que está tudo ainda perdido na embriaguez, que ainda continua, não, é só um cálice de vinho. E você sabe que não é só um cálice de vinho. Isso tem corroído, tem destruído você. E uma das coisas que ele chama a atenção, você fica aí apegado, só pensando em comer, em beber, os cuidados da vida, ele fala. O que é os cuidados da vida? Você só quer crescer? Só quer prosperar? E isso não está errado. Não é errado você cuidar da sua vida, mas o errado é você pensar em projetos que vão acontecer amanhã sem saber o que Deus quer de você, sem se preparar para a volta de Jesus. Porque que adianta você se preparar para ganhar 1 milhão amanhã se o amanhã não chegar? E que adianta? Então, isso faz com que algumas pessoas sejam extremistas. No livro de Eclesiastes, a Bíblia fala que nós não podemos ser pessoas demasiadas. O que é o demasiado? Ou ela é extrema demais para um lado, ou extrema para o outro. Nós temos que ter um equilíbrio. O Espírito Santo de Deus, olha a importância de você ter o Espírito Santo, de você ser cheio do Espírito Santo, que você vai ter discernimento para ser uma pessoa equilibrada, para ser uma pessoa que tem medida certa de tudo que você precisa saber. Você sabe que tem que prosperar, você luta para prosperar, mas não põe o amor no dinheiro, não põe o amor nas coisas. Porque vai chegar um dia que virá, então ele fala do cuidar da vida, glutonaria, embriaguez, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Comecei fazendo uma pergunta e volto a fazê-la a você novamente. Você pensa no amanhã? Você pensa no que será a volta, quando será a volta de Jesus? Como você estará quando Jesus voltar? Porque ele fala, você tem que ter um cuidado, porque vai vir de improviso. O Senhor voltará de improviso. Eu vou falar para você, parece até cômico que eu vou falar para você. Falei com um membro da nossa igreja lá de Curitiba. Ele falou, pastor, em outro tempo tive a oportunidade de aprender a trabalhar com um pouquinho de elétrica. E ele falou, pastor, eu estou precisando de um eletricista. O senhor conhece alguém que trabalhe com elétrica? Eu preciso que faça algumas coisas na minha casa. Eu disse, olha, irmão, eu hoje estou tão desatualizado, de pessoas que façam o trabalho de elétrica que eu não sei. E eu perguntei, mas por que você precisa? Olha, pastor, eu contratei um eletricista para fazer serviço na minha casa. Eu disse, pois é, e ele não foi fazer? Não, pastor, o que acontece? Ele pegou o serviço para fazer, empreitei o trabalho para ele fazer, e ele passou mal no sábado. Ele disse que viria na segunda-feira começar o trabalho. Foi internado, aí o médico disse que era um princípio de um infarto que ele teve e pediu que ele se cuidasse. E aí ele falou para mim que esse rapaz, esse contratado, essa pessoa que ele contratou, foi até a casa dele, olha, eu tive um imprevisto, tive um mal súbito, e eu queria dizer para você que fique tranquilo que segunda-feira eu vou fazer o serviço de elétrica da tua casa. E aí então chegou na segunda-feira e ele liga, fulano, você não veio trabalhar? Aí do outro lado respondeu um familiar, viu, eu queria falar para você que essa madrugada o fulano de tal, o eletricista que você contratou, morreu. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, um dia antes ele estava planejando de fazer o serviço de lá, foi contratado, foi pago para fazer o serviço. E ele até, eu me recordo que nessa conversa com esse irmão lá de Curitiba, ele me falava para mim assim, pastor, eu conversei bastante com ele, e ele estava fazendo planos que agora ia mudar de vida, ia começar a caminhar, ia começar a cuidar mais da família, cuidar da saúde, porque ele teve esse mal súbito, só que não deu tempo. Veio para ele a morte de improviso. Chegou para ele o dia que acabou. A sentença chegou. Você não sabe, eu não sei o dia que nós vamos fechar os olhos deste mundo. Você não sabe. Por isso o Senhor Jesus deixa esse alerta. De improviso será aquele dia. E eu consigo entender aquele dia como essa palavra um peso grandioso. Aquele dia. Que dia, pastor? O dia da volta de Jesus. O dia que você fechar os seus olhos nesta terra dos seres viventes, dos seres humanos, você já terá o seu destino já exato, preparado pelo Senhor. Ou a salvação eterna para aqueles que viveram em santidade e obedeceram a palavra de Deus,
ou o fim, a perdição eterna, o inferno, o Hades, o Seol, como você quiser achar. O quinto dos infernos, sexto, sétimo, o décimo, sei lá que inferno é esse. Eu não quero nem conhecer. Mas eu digo para você que pelas palavras de Jesus, ele quis que nós, eu, você, nos atentássemos. Ele diz, olhai por vós, olhe por você. Não adianta se apontar o dedo para aquelas pessoas que são mentirosas, que são isso, que são aquilo, que te passam para trás, que te enganam, pessoas que fazem tantas quantas coisas erradas, elas terão que se acertar com Deus, não com você. Por isso ele fala, olhe por você, olhe por vós. E ele continua no 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Você já deve ter visto, ou talvez até feito, naquela meninice, o piá que normalmente gosta de caçar, não pode fazer esse negócio, deixar os bichinhos voar. Mas o laço é preparado para o pássaro, para que a hora que ele venha comer, ele sem perceber, o laço está preparado, ele pisa na armadilha e a armadilha prende o pássaro. Tem gente que está presa nas amarras do diabo. O diabo preparou um laço para você, você pisou e você está igual um passarinho pendurado pela perna na mão do diabo. Preso na mentira, preso na mágoa, preso na transgressão que outrora você pecou, não se arrependeu e continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Não, porque Jesus me perdoou. Jesus perdoa quem se arrepende e confessa. Você precisa confessar o seu pecado. Ah, pastor, mas se eu já confessar com Deus, tá certo? Se você pecou contra Deus, algo que você fez contra Deus, peça perdão e tá tudo certo. Agora, se você pecou contra uma pessoa, você errou contra a pessoa, você tem que pedir perdão para ela. Ah, pastor, e se ela não perdoar? Aí é ela com Deus, mas você fez a sua parte. Você tem que pedir perdão a essa pessoa. Você acha que é só errar, falar o que vem na boca, ou tomar a decisão errada e tá tudo certo? Não. Tem muitas pessoas que estão presas no laço do diabo. Por que que o diabo prende as pessoas no pecado? Porque o diabo impede você de até ir para a igreja. Você não consegue nem ir para a igreja. Por quê? Porque Satanás te prendeu. E virá um tempo que, como diz a palavra, como um laço sobre todos que habitam na face da terra. Não há um, eu, você, seja quem for no mundo todo, chegará o dia que virá, de forma repentina. Você nem perceberá, e aí já não haverá mais o que fazer. Tenho pregado nesses anos da minha vida ministerial, nesse período que tenho aprendido com Jesus e de maneira que tento ensinar o pouco que aprendo. Amados, o Senhor virá num piscar de olhar. Será muito rápido. Não vai dar tempo. Falei há pouco com vocês que há pessoas que pensam que vai dar tempo de ressuscitar, de renascer em outro corpo para poder refazer a vida que não fez em outra vida. Se nessa vida você não faz, você acha que em outra você vai querer fazer? Pense as palavras de Jesus aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 16, que ele fala acerca do rico e do Lázaro, capítulo 16, se não me engano. Não vou abrir, mas o texto fala isso, que o Senhor conta a parábola do rico e do Lázaro. Está então o rico pedindo, por favor, peça para que o Lázaro toque na água o seu dedo e coloque na minha boca, porque estou queimando no inferno. E o Abraão fala, não tem como, desculpa, porque não tem como unir, ou está no céu ou está no inferno. Há um abismo. Quem morreu não volta. Quem morreu não volta. Tem gente que tem medo de alma penada, né? Que diabo que é esse negócio de alma penada, irmão? Aonde tiraram isso aí? Ah, pastor, a alma fica vagando. Isso aí é tudo mentira de Satanás. Os demônios manifestam na vida de pessoas e falam coisas que você acredita. Você não vai para o evangelho, você fica perturbado. Você fica com isso na tua cabeça. Você fica com esses pensamentos doidos na tua cabeça achando que é de Deus. E se não é. Ah, pastor, a alma está sofrendo. Vou acender uma velinha aqui para poder ficar mais quentinho para ele, para ter uma luz. Misericórdia. O Senhor está dizendo, virá sobre todas as pessoas da terra. Morreu, acabou. Não tem volta.
Então cuide agora. Ele está dizendo, olhai por vós, olhe por você. Se você está vendo todo mundo se perder num caminho de pecado, olhe pelo menos por você, filho de Deus. Pelo menos por você. Porque ele termina no versículo 36 para a gente orar. Vigiai, ou seja, esteja atento. Vigiai, pois, em todo tempo. Não é de vez em quando. Não é para você vigiar quando você vê alguém morrer. Puxa vida, morreu, né? Tão novo, tão jovem, trabalhador. Acabei de contar para vocês. Esse trabalhador, mal sabia ele que era a última empreitada que ele ia pegar. Era o último trabalho que ele ia fazer. Segunda-feira ele ia para o trabalho e morreu. E por que ele conta isso aqui? Para você ter realmente um impacto com essa palavra, tem que impactar você. Você tem que ficar pensando no que eu estou pregando agora. Você tem que falar, puxa vida, se a senhora vai lavar a louça daqui a pouco, você tem que pensar, puxa vida, eu estou cuidando da minha salvação? Eu estou realmente pensando que amanhã ou agora Jesus pode voltar para mim, porque o dia que você fechou os olhos, Jesus voltou para você. Não, nós vamos ficar esperando, a alma vai ficar vagando por aí, esperando Jesus. É mentira, irmão. Quando você partir dessa vida, Jesus voltou para você. Já não há mais volta, não há mais perdão. Não, pastor, eu vou orar para o meu irmão que morreu, vou orar para o fulano que morreu para ele ser salvo. Acabou, não tem volta. Só se pode fazer a obra enquanto você está vivo. Morto não faz obra. Não se ora para mortos. Agora, terminamos o que Jesus diz. Para que sejais havidos, ou seja, para que vocês sejam dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Para você poder ter capacidade de levantar a cabeça e dizer, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, me preparei toda a minha vida. Você que tem 50, 60, 70, 30, 15, 10, 12, 18 anos, ele está dizendo, olha, você pode chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu vivi esses 36 anos da minha vida, eu vivi para o Senhor. Pastor, eu quero poder falar isso, porque Jesus disse que quando ele vier, ele vai falar essas palavras, vinde benditos de meu Pai. Só os benditos, só aqueles que viveram realmente com o Senhor, que não agiram falsamente, que viveram para a glória de Deus. Agora, pergunta que eu faço a você. Você tem vigiado o tempo todo? Vigiar o tempo todo é pensar que o amanhã pode não chegar. E se ele não chegar, você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, triste será para você. Triste será para a tua família pensar, para onde foi meu familiar? Deve estar no céu com Jesus. Quantas vezes eu já vi isso? Não, está com Jesus agora. Irmãos, a Bíblia fala que nós não podemos nem mandar para o céu, nem mandar para o inferno. Porque isso é chamar Jesus. É dizer o que Jesus faria. Isso só cabe a Jesus. É Ele que dá a sentença. Hoje é o nosso advogado, que pleiteia por mim e por você para nos salvar. Mas quando Ele vier para você, será como juiz, dando a sentença de uma vida de santidade ou de uma vida de pecado. Faça a sua escolha, porque disse Jesus, olhai por vós, olhe por você. Amém?